Destacando sobre mais uma conchonilha, a questão da hortésia. A hortésia em si é uma praga das que mais pode provocar problema a um pomar cítrico. Sobretudo, é uma praga que tem capacidade de colonizar ou de infectar todas as espécies de plantas cítricas, outras culturas também como café e mais de 30 espécies de plantas ornamentais. Então, é uma planta que de fato requer monitoramento para evitar problema. Até porque, apesar da agressividade que essa praga pode ter, o que é que acontece? Quando há um monitoramento, como a disseminação dela, principalmente o primeiro ciclo, não é tão rápido, uma das recomendações com esse monitoramento é realizar o controle em reboleiras. Então, se a gente identifica o problema, a gente faz o controle do problema no local. Então, levando em consideração um raio mínimo de 20 metros em torno do problema. Então, com controle das plantas invasoras que pode ser hospedeiro da doença. A hortésia em si, ela é uma praga que tem grande importância econômica para a citricultura, porque ao se alimentar da seiva, o que é que acontece? Essa praga, ela injeta na planta toxinas essas que podem levar posterior à desfolha da planta, enfraquecimento dessa planta, queda dos frutos, que essa queda dos frutos, a depender do ataque severo, pode levar até mais de 50% de perca da queda desses frutos. E uma questão importante, o fruto que não cai, o que é que acontece? Por conta da presença dessa toxina que a praga injeta na planta, o que é que acontece? Esse fruto se torna mais ácido e com menos teor de açúcar. Para a gente perceber o quanto é importante, porque às vezes a gente avalia o prejuízo da praga pelaquela questão diretamente visível. Caiu o fruto, a planta enfraqueceu, porém nessa praga ainda tem as consequências de um fruto mais ácido. A gente sabe que não é interesse do mercado, e muito menos um fruto com menos teor de açúcar, que é o Brix. Então, a planta infectada pela hortésia vai gerar esses problemas, e na hora da comercialização a gente vai sentir isso, porque é um produto de maior ou menor qualidade. Então, logicamente, uma área que estiver infectada com hortésia, esses produtos vai ter menor qualidade, por conta do teor de acidez mais alto e de açúcar mais baixo. E na questão indireta da hortésia, é o fator, né, que a gente já conhece, já debateu, mas a gente está reforçando, que é a questão da fumagina. Essa é um problema indireto que é severo do ataque da hortésia. Então, quanto maior a intensidade de ataque de hortésia, com certeza maior é a presença da fumagina. E a associação da hortésia com a fumagina no processo de enfraquecimento do pomar, se não for tomado as devidas medidas de controle, essa planta ela pode se debilitar ao chegar a um estágio até de morte. Então, essa é uma praga de muita importância econômica. Porém, com o monitoramento, vou destacar, e o controle em reboleira ajuda bastante. Outra questão peculiar dessa praga, como as conchonilhas em si, é que o processo de ovoposição ela é envolvida e é protegida. Então, esse inseto já tem esse mecanismo de defesa para a preservação da sua espécie. O que é que acontece? Com essa proteção, nesse processo de ovoposição, mesmo com o controle químico e seja o controle biológico, não vai atingir o ovo desse inseto. Então, é muito importante alguns cuidados que a gente vai enumerar aqui para que se haja o controle dessa praga, sendo que a gente já sabe que esse impedimento natural que tem essa proteção que a praga já traz, seja ao controle químico ou ao controle biológico, né, o ovo vai estar protegido, não vai conseguir matá-lo. A disseminação da hortésia ela se dá
mais no período seco e frio. Então são as características ambientais mais favoráveis à disseminação da praga. Como eu já mencionei, a praga ela aparece em reboleiras, então ela é em pontos na propriedade e em pontos em reboleiras, né? E o que é que acontece? Ela se dá mais, principalmente o primeiro ciclo, na parte das folhas mais abaxiais, e a partir do primeiro ciclo, se não for feito esse controle, ela acaba evoluindo e pode contaminar toda a planta. Então são cuidados que a gente tem que estar observando. Além da disseminação ser mais no período frio e seco, o que é que acontece? Os meios de disseminação é através de materiais contaminados, materiais de colheita, transporte dentro da área. Então o trator, quando passa a carreta, né, ficar suja ali, ficar o inseto aderido ali, quando entrar em outra área o inseto vai estar aderido também. Então são meios de disseminação. A roupa da própria pessoa que está trabalhando na área pode transportar essa praga para outras áreas, outros talhões. Então tem que tomar cuidado, tem que observar todos esses critérios. E aí a gente vai, como eu tinha mencionado, destacar alguns pontos que deve tomar cuidado para o controle dessa praga. A primeira coisa é sempre monitoramento da área para identificar o problema. Como é uma praga que tem baixa mobilidade, se identificar do foco no início, é possível realizar o controle em reboleira, né? Então, outra questão importante é, ao identificar, fazer o controle, quando for a utilização de inseticida, utilizar adulticidas de contato com a finalidade de matar a praga e paralelo ou em conjunto utilizar a questão do inseticida sistêmico. Por quê? Lembra que eu mencionei da proteção que há nos ovos, que o inseticida não vai atingir diretamente. O que é que acontece? Quando há a utilização de inseticida sistêmico, ele vai permanecer na planta ali por um determinado período, e ao se alimentar essa ninfa, essa praga que eclodiu dos ovos, ele vai haver o controle. Então é muito importante tomar esse cuidado. A utilização de inseticida, logicamente, dificilmente vai haver o controle total na primeira aplicação. É realizar uma reaplicação com 15 dias e, se caso necessário, uma terceira aplicação para poder neutralizar o foco da praga. A partir daí, o monitoramento ele deve continuar. Outra questão importante é restringir a entrada de pessoas na área. Então, entrar na área para fazer alguma prática, alguma ação, só quando não for possível evitar. Então, durante esse período, fazer esse controle, esse cuidado. Se for, né, haver colheita na propriedade, deve-se priorizar a colheita em toda a área, e o talhão contaminado, a colheita deve ocorrer por último, justamente por conta daqueles fatores que a gente já destacou de mecanismo de disseminação. Então, o talhão que teve problema, ele deve ser colhido por último. Restringir operações de pulverização após o controle ali já está. Então a gente deve restringir, porque a gente sabe que a movimentação de máquina na área também pode ser um agente disseminante. A utilização de cerca viva, como a gente já vem enfatizando, é importante. Isso é uma prática que deve ser adotada independente de problemas fitossanitários já instalado ou não nas propriedades. Cerca vivas é sempre importante. E em áreas que tem grande número de plantas hospedeiras, fazer o controle dessas plantas hospedeiras, fazer o manejo adequado desse ambiente, que vai limitar ou restringir os problemas com essa praga. Então, são alguns fatores que a gente enumerou para que se tenha eficiência no controle da praga, porque não é simplesmente a utilização de um inseticida que tenha uma ação de contato, o sistema que seja, como alguns agricultores
acham que só a utilização de inseticida. Então, é monitoramento do pomar para poder tomar as decisões corretas e adotar a questão do manejo integrado ou manejo ecológico da área. E a gente desmistificar essa questão que o que resolve são produtos químicos, é só a utilização de inseticidas e assim sucessivamente. Então a gente tem que tomar esse cuidado até para evitar problemas ambientais e também diminuir o custo de produção do produtor.